Não importa quem seja o político, Deus permanece no trono. Quando a gente analisa Isaías capítulo 6, versículo 1, vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão de Deus e da santidade de Deus. O rei Uzias, ele foi, depois de Salomão, talvez o melhor rei que Judá já teve. E o texto de Isaías 6:1 vai dizer que exatamente no ano da morte do rei Uzias foi que Isaías teve uma visão de Deus, da santidade de Deus. Nós sabemos que todo mundo tem o seu político favorito, todo mundo tem o seu político de estimação, mas o que a gente aprende com Isaías capítulo 6, versículo 1 é que não importa quem seja o político, Deus permanece no trono. Não importa quem seja o político, a autoridade ainda está nas mãos de Deus, mesmo que as pessoas não percebam isso. Quando o texto de Isaías relata, que foi o ano em que morreu o rei Uzias, mostra que o reino de Israel estava passando por uma transição ali naquela parte ali. E era uma transição política e espiritual, porque a morte do rei, até então o rei era ou deveria ser o representante de Deus, a morte do rei significava uma aparente a ausência de direção espiritual, mas mesmo a partir da morte do rei Uzias, ou com a morte do rei Uzias, foi o cenário ideal para que Deus se revelasse ao profeta Isaías, mostrando que não importa quem está no trono, não importa quem seja o político, Deus permanece soberano como o Senhor e Salvador. Ah, mas às vezes não parece. Quando a gente olha o cenário nacional, nem parece que Deus está no governo. Não parece, mas está. E sabe por que não parece? Porque até mesmo os cristãos colocam a sua esperança muito mais no político de estimação do que em Deus. E o versículo 3 de Isaías 6 ainda vai dizer que os serafins clamavam, Santo, Santo, Santo. Observe que os serafins não clamavam onipotente, 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 onipresente, onipresente, onipresente. Não, eles clamavam Santo, 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 para mostrar a pureza de Deus, a santidade de Deus, para mostrar que Deus ele é amor, mas ele também é justiça, e ele jamais deixa de fazer justiça ao teu povo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus ele é santo, é um justo juiz. É interessante também no versículo 5 de Isaías 6, que Isaías ele vê, a Deus, ele teve a visão de Deus e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. É interessante que quando a gente volta no capítulo 1, a gente vê Isaías proferindo ais, palavra de dor, contra outras pessoas, mas quando ele teve a visão de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando a gente tem uma visão de Deus, a gente reconhece a nossa falibilidade, a gente reconhece os nossos erros e os nossos defeitos. Ele não disse ai do povo porque eu estou tendo uma visão, ele disse ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ou seja, quando a pessoa tem uma visão de Deus, ela tem uma verdadeira visão também da sua própria imagem, de si mesmo. A gente percebe a ausência de orgulho, em Isaías, quando ele teve uma visão de Deus. Ai de mim que vou perecendo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre carrega consigo a humildade, a verdadeira humildade. Quando você vê um homem que diz que é de Deus, uma mulher que diz que é de Deus, demonstrando soberba, vaidade, arrogância, grosseria, pode ter certeza, essa pessoa pode estar cheia de qualquer coisa, menos da presença de Deus. E ainda nessa passagem é interessante observar também nos versículos 6 e 7 que um dos serafins, ele tomou uma brasa viva, tirada do altar de Deus, e ele tocou na boca do profeta Isaías. No versículo 7 ele diz assim,
O anjo tocou em Isaías, no versículo 7, e ele diz assim: a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Mesmo Isaías tendo uma visão de Deus, ele ainda era um homem iníquo, como a gente vê no versículo 7 do capítulo 6 de Isaías. O capítulo 7 diz, né, que o anjo tocou a boca dele e o anjo disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Mesmo Isaías tendo uma visão de Deus, né, mesmo Isaías percebendo um milagre, porque uma visão de Deus é um milagre, ele ainda era um homem iníquo, porque o anjo diz que a iniquidade dele foi tirada e o pecado foi purificado. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado consciente. Iniquidade não é aquele pecado que você peca por fraqueza. Iniquidade é aquele pecado que você peca querendo. É aquilo que você sabe que está errado, mas você não sente remorso. A iniquidade é o pecado consciente, não é o pecado feito por fraqueza, cometido por fraqueza. Então Isaías, ele era um homem iníquo, como a gente vê no versículo 7. E o versículo 7 ainda diz que a iniquidade, né, foi tirada e o pecado foi purificado. Aqui a gente aprende que mesmo que uma pessoa esteja tendo visões de Deus, mesmo que uma pessoa esteja tendo revelações de Deus, não significa que não haja iniquidade nela, não significa que não haja pecado nela. Aliás, o apóstolo João escreveu, né? Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos chamando Jesus de mentiroso, né? O apóstolo João escreveu isso em uma de suas cartas. Então, não é porque você está sendo usado ou usada por Deus, né? Não é porque você está tendo visões e revelações de Deus que não significa que você não tenha que mudar. Não significa que não tenha iniquidade aí no teu coração, que não haja pecado aí no teu coração. Sempre há a necessidade de buscar mais de Deus. Quanto mais próximo a gente está de Deus, mais há a necessidade de buscar mais de Deus. Porque quanto mais próximos de Deus a gente está, mais a gente percebe as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E quanto mais longe de Deus uma pessoa está, mais ela se acha autossuficiente, mais ela pensa que é melhor que as outras, né? Então guarda essas reflexões no seu coração e se o vídeo foi útil para você, compartilhe. Deus abençoe.